Olá, bem-vindos ao RegulaCast, nessa nova temporada em versão em áudio e vídeo, disponível no canal do YouTube da BAR. Nesse segundo episódio da temporada, recebemos José Luiz Lins dos Santos, que foi presidente da BAR entre 2010 e 2013. Bem-vindo ao RegulaCast, presidente. Ok, Manuel, muito obrigado aí pela distinção que você está nos dando a essa oportunidade, porque a BAR realmente tem um valor muito grande para mim. Eu acho que foi um momento muito especial da minha vida profissional e classista, a oportunidade que eu tive de estabelecer contato com uma gama de autoridades, doutrinadores, reguladores, ou seja, dentro do movimento nacional a favor da regulação. E eu me sinto assim eternamente, como se diz, impregnado, né, da matéria. Também eu, como engenheiro civil, também tenho a formação em direito e facilitou muito esse casamentozinho, né, dessas duas profissões. E a BA, então, para mim foi um momento muito que me proporcionou essas oportunidades profissionais e de conhecer muita gente também, né? E, doutor Zé Luiz, Bom, o que vem à memória quando nós falamos de Congresso Brasileiro de Regulação? O senhor organizou o de 2011 e o de 2013, é isso? sim, o de 2011 e 2013 a gente teve a condição de organizar como presidente, né, da ABA na época, e o de 2015 auxiliando o presidente, por convite aí do Vinícius, que era o presidente na época, que hoje ele retornou, né, está novamente aí à frente aí desse congresso, lá em São Paulo. E o que me vem à mente foram momentos muito bons, assim, de potencializar, né, na época. A regulação estava muito efervescente, carecendo muito ainda de conhecimento por parte da sociedade, aceitação por parte das autoridades. Foi um momento em que a BAR passou por um ponto de inflexão, já que antes as sedes da BAR eram na agência do presidente, né? A gente, quando assumiu, tomou esse compromisso, colocamos uma sede aí em Brasília, contratamos um secretário executivo que até hoje está, né, já há 12 anos, que é o Silva, uma pessoa eficientíssima, e também o próprio condição estatutária foi colocada em Brasília, então a gente deu aquela base firme, né? E isso vem ajudando, com certeza, os congressos posteriores, porque tem uma centralização, né? E uma história, uma memória que vem sendo conduzida a partir dessa fixação da ABA dentro de uma sede própria, né? Então, eu sempre fui muito classista, fui presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado, fui presidente da associação da minha categoria de engenheiros ferroviários, participo até hoje da Federação Nacional dos Engenheiros, onde também tem essa tradição de criar congressos. Então, para mim, não foi difícil, porque eu já tinha, né, essa bagagem, mas, para mim, eu sempre gostava de dizer que aquele congresso da BAR, o próximo sempre iria ser o melhor. E eu acredito que venha acontecendo assim mesmo, né? O próximo sempre será o melhor. Eu acredito que foi um lema que o senhor criou, que até hoje é repetido aqui na organização dos congressos. O doutor Vinícius sempre gosta o atual presidente, sempre gosta de repetir esse lema. E, tendo em vista essa institucionalização, digamos, da BAR, como o senhor definiu, o que o senhor testemunhou digamos, de entrada na agenda pública, nos debates nacionais, do tema regulação? Exatamente. Foi um período em que a regulação ela estava tomando corpo, né? Era assim o final do governo, estava no governo da Dilma Rousseff, né? Ela aparentemente na época discursava como alguém oriundo de carreiras técnicas, né? De dar prestígio, né? A esse modelo, né?
de Estado, né, de acompanhamento de serviços concedidos. Então, a gente trabalhou muito junto ao Congresso, porque na época estava em marcha a lei que hoje já existe, né, uma lei que disciplinava as agências reguladoras federais, que evidentemente iriam servir de modelo, né, para as agências infranacionais, né, as dos estados e municípios. E então foi um momento que a gente teve muito diálogo com o Congresso, ao mesmo tempo o diálogo com a academia, fizemos uma boa referência lá junto à Fundação Getúlio Vargas, então hoje é diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Sérgio Guerra, ele nos ajudou bastante, junto com seus professores, aqueles escritores de vários matizes da área do direito administrativo, focando em cima da questão da regulação. Todas as pautas, né, dos congressos, a gente tratava, colocava como as pessoas com quem iriam indicar as novidades, né, externas, né. Nós tivemos muito contato na época com um programa que tinha na Casa Civil, que era chamado PROREG, que era o Programa de Melhoria da Qualidade Regulatória. Foi muito intenso essa parceria com eles, e a partir da possibilidade, né, que o governo federal tinha de abrir portas e tal, a gente teve essa condição também, né, de trabalhar em cima disso. Foi um momento em que a gente também estimulou a criação de agências, principalmente agências no âmbito municipal, porque recentemente havia sido aprovado o marco regulatório do saneamento, e ele indicava a obrigatoriedade da regulação através de agências. Tinha muitas agências que tinham dificuldade de atender o Estatuto da ABA, que exigia aqueles princípios, né, da autonomia, da independência decisória, dos mandatos fixos, e a gente, ao mesmo tempo, criou no próprio Estatuto uma abertura para que essas agências que estavam sendo criadas sem esse perfil pudessem, evidentemente, também participar das discussões, porque era melhor que elas estivessem junto a gente, para ir a gente facilitando o diálogo e o convencimento junto aos seus executivos, para que conseguisse. Então, para você ter ideia, eu me lembro que eu entrei, eram 32 agências, e quando eu saí no final de 2013 já eram 49, né? Hoje já está mais de 60. Então, foi um trabalho também de expansão da atividade específica na instituição, né? Não era só academicismo, nem só a questão da legislação, mas de proporcionar bastante cursos no sentido ainda embrionários. Hoje a gente sabe que a ABA tem uma capacidade já estabelecida, né, de cursos, de uma logística mais apropriada. Então, acho que foi um momento que a gente deu essa base num segundo plano, né? Ou seja, de 1999, que ela foi criada, até esse ano 2010, foi aquele momento, né, de consolidação, tentar se firmar, né, galgando passos e passos com outros presidentes, todos eles sempre com a mesma aptidão e também, evidentemente, a mesma vontade de fazer a ABA crescer, e logicamente, o modelo regulatório. E eu considero que eu, coincidentemente, entrei nessa segunda fase, né, de constituição de uma forma mais consolidada, mais, digamos assim, conhecida na face da sociedade, das autoridades e da academia, né? O senhor falando de academia, lembrei de um ponto específico do Congresso, que são os trabalhos técnicos, né? A apresentação dos trabalhos técnicos, tanto na forma de apresentação oral ou em pôsteres, né? Nesse ano, 2023, nós teremos 253 trabalhos selecionados
que a maioria será apresentada diretamente lá, em loco, lá em São Paulo. E eu queria saber se, na sua época, já tinha essa preocupação, essa priorização dos trabalhos técnicos dentro da programação do Congresso Brasileiro de Regulação. Sim, aliás, eu não diria só na minha época, eu acho que foi uma tradição dos congressos da ABAR, porque na realidade é isso, ele foi concebido como um congresso técnico, né? Na realidade, uma parte era realmente voltado para a tecnicidade, né? As pessoas entenderem, né? Os viés técnicos que compreende a regulação. Então, isso sempre teve. Né? Claro que na época não era uma quantidade tão grande como você acaba de citar, porque eram poucas agências, né? Começou ali muito tênue, né? Avançando devagarzinho, mas sempre foi o forte do Congresso dar oportunidade às pessoas, aos técnicos, hoje aos próprios reguladores e a pessoas da academia apresentarem as suas teorias, né? A respeito da evolução do aparato regulatório no Brasil. E, evidentemente, que a outra parte era o contato com a academia, no sentido mesmo de projetar essas novas dimensões, né, do direito, né, porque a regulação está muito vinculada, inclusive já apareceu depois cursos de especialização, de pós-graduação também, até de mestrado, do direito regulatório, exatamente porque havia esse apoio da ABAR junto com essas instituições, como a PUC, lá do Rio de Janeiro, a PUC de São Paulo, a FGV também de São Paulo, a UNB, no sentido de dar a elas esse alargamento, porque a base dos estudos deles iriam serem tratados nas agências, que eram os pontos finalísticos das suas teses, né? Então, houve um casamento sempre muito próximo, né? Hoje, inclusive, tem até um dos primeiros doutrinadores que trabalhou muito na BAR, fez trabalhos para poder dar a entender a respeito da questão da regulação, que é o professor Floriano Marques, que foi nomeado aí um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né? É um dos baluartes aí da regulação, da parte de doutrina. Então, e isso continuou. Tanto é que você pegar o modelo do Congresso, ele foi aperfeiçoado isso em 2011, né? Porque a gente já deu uma dimensão bem maior nele, mas sempre tendo esse olhar para trás, sempre aproveitando as experiências, né? O direcionamento que os ex-presidentes, os outros conselhos, os outros diretores davam para ele, né? E isso vem sendo exatamente, você vê que tem um expediente total dedicado a esses trabalhos, né? E o outro para essas discussões maiores, né? Inclusive apresentações não só da doutrina, mas também até dos aspectos políticos, né? E, como eu falei, esses congressos de 2011, 2013, ele teve muita participação e apoio do PROREG, que trazia, inclusive, reguladores internacionais, né? Os chefes de órgãos reguladores da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos, que então essa parceria ajudou muito. Foram congressos que tinham muita presença também internacionais, né? Eu não estou sabendo bem como é que está aí o planejamento aí do Congresso lá em São Paulo, mas acredito que nós já temos, né, uma massa de pensadores da regulação muito já evidentes, que já somos capazes aqui da gente tocar os nossos congressos com um direcionamento bem dentro da nossa realidade, da realidade nacional, né? Excelente. José Luiz, o senhor falou da dimensão política, né, dos congressos, que é uma oportunidade, que são uma oportunidade para que os reguladores e os dirigentes das agências consigam verbalizar as suas demandas para autoridades dos poderes executivos, tanto nos níveis
estadual quanto federal, e também para os líderes do legislativo, né? Na sua época, houve essa interação? Como é que se deu esse diálogo, digamos, no Congresso, nos congressos que o senhor organizou? Exatamente. Como eu havia dito, estava em plena efervescência um PL, né, um projeto de lei, que tratava do marco regulatório institucional das agências reguladoras federais, que depois veio, até agora recentemente, saiu algo já parecido, já está até de certo modo superado, com algumas dificuldades, mas naquele tempo havia um cuidado ainda muito grande de que as agências reguladoras tivessem realmente em seus dirigentes perfis voltados também para esse conhecimento técnico, né, dentro dos seus diretores, dos seus dirigentes, e havia uma certa reação a esse projeto de lei, porque ele, de certo modo, buscava tirar um pouco das agências essa doutrina dos seus princípios, né, da autonomia, da independência decisória. Então, houve até uma certa dificuldade da ABAR conciliar esses interesses, ou seja, avançar no sentido de conseguir um marco regulatório estável, mas, ao mesmo tempo, não desagradando aos dirigentes das agências. Então, a gente sempre teve muita dificuldade na BAR de conciliar esses interesses políticos com os interesses técnicos, interesses realmente preponderantes da regulação, né? Para se ter ideia, como é sensível, tinha muitos dirigentes que às vezes eram indicados de forma política, como hoje parece que está novamente, assim, algo assim muito voltado para esse sentido, né? E de modo que quando há uma questão aí voltada para a escolha de dirigentes, sempre a BAR está ali um pouco se sentindo um pouco, como diria, saia justa, né? Por quê? Porque os dirigentes da BAR são os dirigentes de agências. Então, como é que a gente vai poder falar mal dessa questão das indicações de dirigentes que têm esse perfil político, quando eles são os próprios, digamos, dirigentes da agência, né? Então, a BAR sempre teve essa dificuldade. Tanto que sempre se procurou ter em seus presidentes ou aquelas funções mais de cabeça da ABAR, agências que tivessem um perfil mais estável, né? A gente sempre teve presença da ANEEL, porque a ANEEL, ela não é porque não se quer, é porque se precisa ter uma solidificação muito grande da regulação. A ANEEL é um modelo de agência reguladora do país, que todos se espelharam. Ela foi quem realmente deu todo o espelho da regulação no Brasil nos seus processos, e também tinha, né, algumas agências estaduais. Para você ter ideia, uma das coisas que capacitou-me a ser presidente da BAR foi o que eu tinha respaldo de uma agência reguladora estadual, uma das primeiras, foi fundada com toda a base principiológica da regulação, né? Nós, inclusive, os seus dirigentes eram escolhidos através de uma seleção pública, não a seleção pública assim, de provas, de título, não, mas de inscrições de pessoas que teriam que comparecer com o currículo compatível com os objetivos legais da agência, e isso era feito através de uma comissão de procuradores que selecionava e levava aquela lista de habilitados para o governador escolher. E antes era até tornado público, para ver se alguém da sociedade, alguém do povo, pudesse dizer, não, esse não é adequado. Ou seja, era um processo, né? Então, a agência ela era só 3, né? Hoje tem 7. Né? Eu não quero nem fazer nenhum tipo de exame de valor do porquê,
porque não me interessa, assim, né? Mas era uma agência padrão, certo? Inclusive, foi o modelo de escolha de dirigente foi dado dentro de uns trabalhos do PROREG como sendo um dos modelos adequados para as agências federais, né? E que está um pouco parecido, inclusive, na lei atual, né? Não tão, talvez ainda não estão obedecendo, mas não é assim, um dirigente de uma agência reguladora não é para ser escolhido assim simplesmente por uma indicação política. A lei nem permite. Mas como no Brasil, lei às vezes depende de quem está mandando, né? Quem tem a caneta, né? Então essa questão aí da base sempre foi muito sensível, né? A gente pisava em ovos, como dizia, né? Para não sermos taxados de taxa branca. Por isso que precisa ter realmente dirigentes, né? De uma agência que lhe desse aquela autonomia para ele falar. Quando tivesse, agora mesmo teve um problema, né? Relacionado aí com uma emenda constitucional, alguma coisa, em que se tenta enfraquecer a questão regulatória no sentido da independência decisória das agências, e a ABA partiu para cima, né? Você deve ter participado aí, inclusive, do feitio aí da nota, porque tem realmente um presidente que está numa agência que está dando essa plena tranquilidade de poderes a ele, né? Então, a gente sempre teve, né, andar no fio da navalha. Excelente, doutor Zé Luiz. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui discutindo a regulação, a sua participação na ABAR, mas o nosso formato aqui do podcast, infelizmente, pede por um formato mais enxuto. Então, eu deixo aqui o convite para o senhor participar de um documentário que nós estamos ainda produzindo, ainda no plano das ideias, para marcar os 25 anos de existência da ABAR. Então, fica o convite para o senhor participar e a gente estender um pouco essa nossa conversa para a gente conhecer o seu testemunho da história como protagonista que o senhor foi. Perfeito. Então, claro que para mim é uma alegria grande. Aliás, eu até diria que eu já tinha até conversado com o Vinícius. Só, Vinícius, próximo ano, 25 anos da ABAR. Eu fiz uma brochura, né, que eu mandei até para você aí, até era para ter trazido um exemplar aqui para ficar exibindo, mas trouxe, onde, de uma forma muito sucinta, eu conto esses 20 anos de sucesso, né, que ela teve, né, e continua tendo, evidentemente, e eu até disse, eu vou fazer, porque eu já tenho uma metodologia, então não vai ser difícil. Mas eu acredito que, pelo Vinícius, e até agora tendo um profissional, assim como você, nesse sentido, poderá dar uma dimensão muito maior, né? Eu cedo todos os direitos autorais, como se diz. Foi um trabalho assim que eu distribuí no congresso que teve em Alagoas, em 2019. Foi bancado por mim mesmo, foi a minhas custas. Foi, como eu dizia, quando eu entregava ali aquele livrinho para cada um daqueles companheiros, dizia, ó, esse aqui é meu presente para a Bar, porque aqui tem todo, não só a sua história relatada por mim, né? Do que eu vi, do que ouvi, do que assimilei, porque se você verificar no nosso site, que foi colocado naquele tempo, criado quando eu fui presidente junto, e feito com todo o apoio do Silvio, que ele mantém um site com total transparência. Se você verificar, não existe uma entidade de classe que eu digo, entidade, uma associação, que mantenha a questão transparente dos seus valores. Lá, todo mês, tem um balanço do que entra, do que gasta, porque a transparência é nos princípios da regulação. Então, a nossa associação não poderia fugir disso, né? Então, por conta disso, a gente levantou todo um histórico para colocar dentro do site, para que ele fosse eternamente consultado e permanecesse na história vívida dela, e eu me sentirei muito confortável em participar desse grupo que possa fazer esse registro dos 25 anos da nossa Bar. Perfeito, o senhor já faz parte, então. Já se sinta convidado e membro dessa equipe, desse elenco que vai contar a história dos 25 anos da Bar. Então, é isso. Chegamos ao final do episódio do Regular Cast. Queria agradecer novamente
ao ex-presidente José Luiz Lins dos Santos, presidente da BAR entre 2010 e 2013, e queria deixar o convite para você acompanhar o próximo episódio do RegulaCast aqui no canal do YouTube da BAR. Enquanto isso, curta e compartilhe o nosso episódio. Obrigado e até a próxima.